João, deixa eu te perguntar, quando é que você começou na política? Então, é mais ou menos essa história que eu te falei, né? Em 2020, eu me envolvi porque eu achei que as pessoas precisavam... Mas antes disso, Não, você já fazia parte de algo, ou não? não fazia nada. Porque assim, como eu falei, né? Fazia Meu pai é militar, né? Então, meu pai teve um histórico de trabalhar na segurança pública, na qualidade de segurança privada de um político lá de São Paulo, que eu vou evitar falar o nome. Isso já foi em São Paulo, daí? Mas isso na década de 80, né? Eu tinha 5 anos. Então, ele prestou esse serviço, né? E ele conviveu com pessoas que eram políticos que não eram o que a gente conhece hoje, né? Porque hoje eu tenho um ideal para política, né? Para as pessoas que servem de exemplo para mim, e não eram essas pessoas, né? Meu pai falou, ó, tem 2 coisas que eu não quero que você seja. Primeiro, militar, né? Porque ele se aposentou como coronel, mas até chegar ao status de coronel, ele passa por vários cargos e a humilhação é muito grande da polícia militar. Né? O militar, ele é subordinado a várias coisas, várias demandas, né? Então, isso é muito desgastante. Então, não é para qualquer um, né? E ele falou, eu não quero que vocês sejam militares, né? E também não quero que vocês sejam políticos. Então, assim, a política nunca fez parte da nossa vida. Uhum. A gente não debatia, meu pai, ele é um leitor assíduo, mas ele nunca se envolveu nunca deixou a gente se envolver. E eu mergulhei naquilo, eu achei que eram que era uma verdade. as sugestões deles eram positivas, boa. né? Só que daí chegou nesse momento, eu falei assim, ó, pô, ou você deixa o Haddad assumir, ou você compra uma briga e coloca um cara que, no mínimo, tem uma reputação ilibada, entendeu? Então, isso aí me fez perceber que a política não era o que meu pai falava para mim, né? Eu admiro meu pai, tenho um respeito enorme por ele, mas ele errou naquele momento lá, né? Mas não errou talvez por desconhecimento de que tinha uma pessoa que poderia causar. Ele falou um dia para mim, você tá fazendo tudo isso, mas o Bolsonaro não vai ganhar em 2018. Uhum. Daí eu olhei para ele e falei assim, então nós vamos ver. Né? Não que dependesse de mim, obviamente, né? Mas tudo que eu eu fiz. Então, em 2018 eu entrei na política, 2020 foi essa questão da pandemia, eu lutei contra a pandemia, né? Lutei contra a pandemia, que eu digo contra o lockdown, né? Porque Sim, a história que você contou ali. Uhum. Várias situações colocavam as pessoas dentro de suas casas. Então, pô, tu tá pagando um aluguel, ele vai deixar de cobrar IPTU? O dono da casa do imóvel vai deixar de cobrar o aluguel da tua casa? Não, né? Então, tu tá pagando sem trabalhar, né? Em São Paulo, eles soldaram as portas de ferro, né? Então, assim, para mim é inadmissível, né? Então, o operador de direito veio aqui e falou, não, isso não pode ser. Né? Vamos rasgar a Constituição, vamos tirar esse artigo da Constituição momentaneamente. Não existe isso. Ou tem Constituição ou não tem. Né? E daí eu comprei essa briga. Daí chegou no final de 2020, no meio de 2020, surgiu a oportunidade de eu concorrer a vereador. Né? Eu entrei no partido chamado Patriota, com pessoas que eu acreditava que eram pessoas confiáveis, e me dediquei ao máximo aí para a campanha. Fiz 1.103 votos, sem dinheiro. Sem dinheiro, né? A gente tá falando sobre isso. Sem dinheiro. Então, assim, fazer campanha sem dinheiro é uma coisa absurda, assim, vocês não têm ideia. Todo mundo deveria fazer, não deveria? Uma vez na vida? Pelo menos uma vez, assim, só pra experimentar. É surreal. Mas fiz 1.103 votos, foi muito, muito bom, assim, fui o segundo votado do partido, né? Mas foi uma experiência boa, assim. Fiquei decepcionadíssimo, porque eu trabalhei para ser o mais votado da história. Né? E daí... Mas passou, tal. E isso... Daí voltei para o meu escritório, continuei a trabalhar como advogado, e eu recebi uma proposta para trabalhar no gabinete da deputada estadual Ana Campanholo, né? Na verdade, não, eu recebi uma proposta anterior para trabalhar no gabinete de um outro deputado. E ele ofereceu um valor simbólico, né, digamos assim, para não falar humilhante, e eu fiz uma contraproposta, né, e ele não, o chefe de gabinete dele ficou ofendido com isso, e daí passou o tempo, falei, tudo bem. Daí uma pessoa que era minha amiga naquele momento falou, o Padilha tá na pista aí, e recebeu uma proposta, e achei que ele não vai fechar, se você quiser, convida ele, né. Daí eu falei com o meu atual chefe, ele me convidou, tal, fez uma proposta, eu falei, eu quero trabalhar porque eu gosto, né? Uhum. Eu não trabalho, eu trabalho obviamente com dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça, mas eu trabalho porque eu gosto e as pessoas que estão envolvidas nesse processo são pessoas que eu admiro muito, né? Então, meu chefe, a deputada, todos os assessores
quase todos, eu tenho uma grande admiração, respeito, a gente se dá muito bem, assim. E isso me deixou confortável, assim, confortável que eu digo, para poder crescer, sabe? E como eu te falei, né, são pessoas geniais e a gente vai aprendendo diariamente, né? Então, obviamente que a vida não são flores, né? Mas a gente tem algumas dificuldades ao longo dos dias de trabalho, mas a gente consegue superar isso aí. E foi muito positivo. E a gente estava no PTB, né? O Kennedy Nunes era presidente estadual do PTB. Ele convidou a deputada Ana Campanholo, o Felipe Estevão e o Gessé Lopes para sair no partido, todos eles como estadual, e o Kennedy Nunes ao Senado. E a deputada Ana falou, tu não vai sair estadual, né? Porque se o cidadão sai a vereador, a eleição seguinte ele costuma sair a deputado estadual, né? Para fazer uma escadinha, né? E não sair ao Senado, sabe? Nem sair a deputado federal. E foi o que aconteceu comigo. Ela falou, tu não vai sair estadual, né? Eu falei, não, eu não vou concorrer, eu vou fazer sua campanha. E ela falou, se você quiser, você pode sair a federal. Eu falei, ó, se a senhora sair a estadual e eu sair a federal, tá perfeito, né? Fechou. Então, se eu tiver essa permissão, e daí deu certo, a gente saiu, né? O que aconteceu é que nesse meio do caminho o Bolsonaro foi pro PL e ela foi pro PL também, né? E por situações eu acabei não indo pro PL e saí. O compromisso que eu assumi com o Kennedy também, que é uma pessoa excepcional, incrível, que teve suas mídias suspensas agora, inclusive, sem nenhuma notificação. Então, eu assumi esse compromisso e falei, não, eu vou pelo PTB. Não querendo cortar o teu assunto, mas já cortando, isso realmente está acontecendo? O quê? O bloqueio? Sim, sem dúvida. Sem notificação. Sem notificação. E o Kennedy Nunes, ele tava vindo numa ascensão muito grande, né? E comprando algumas brigas, né? Falando as verdades e tal. Eu acho que ele nunca foi ofensivo, né? Porque a gente vê um outro político, ou então até pessoas comuns falando de uma maneira agressiva. Ele nunca foi agressivo, mas ele foi muito contundente, né? Com base nas regras, tal, na lei, né? E ele teve suas redes cortadas, principalmente o Instagram, que estava em ascensão ontem. Então, é complicado, né? Porque a gente estava entrando no estado de exceção, várias pessoas sendo privadas de se manifestar, né? A gente viu a ministra Carmen Lúcia falando que eventualmente a gente ia suspender determinados artigos aí da Constituição em razão da liberdade, né, de expressão, em razão da eleição, né? Só que daí, assim, na época da pandemia, foi suprimido o direito de ir e vir por uma situação, né? Na eleição, eles suprem um direito constitucional teu por causa da eleição. Daí, cada hora eles vão tirando um artigo. Não necessariamente ele vai voltar, né? A ser respeitado, assim. Então, a gente tá vivendo uma situação delicada, né? Não, só para dar uma ênfase, porque tem muita gente ainda hoje que tem coragem de dizer assim, não, isso não tá acontecendo. Não, isso é besteira, não tá acontecendo. Porque aqui a gente tem a situação do Luciano Davan, né? Antes da campanha eleitoral, ele já foi boicotado ali, né? E tal, e tá ainda até agora, e até dezembro não se tem previsão para ele voltar. Só que todo mundo diz que isso é porque ele faz campanha pro Bolsonaro. Ah, eles entendem isso como... Ah, não, é porque ele faz campanha. Mas não que o Kennedy não tenha feito, né, campanha, mas assim, não foi por isso. Foi porque falou verdades. Pra deixar isso em ênfase aqui pro pessoal, né? Porque muita gente vai no meu Instagram mandar mensagem assim, é mentira. Não tem ninguém sendo censurado. É mentira. E isso não é mentira, isso é verdade. As pessoas estão sendo censuradas, sim. E por falar verdades. Não por tomar um partido. Não por ir lá e botar uma foto, 22. Não é por isso, é por falar a verdade. Então, eu queria deixar em ênfase aqui, João deixando em ênfase aqui que sim, isso está acontecendo, isso é real. Exato. Então, eu acho que é interessante, eu vou me recordar o nome não sei se ele é um artista, mas ele colocou no Twitter ontem, que ele é de esquerda, né? E ele falou, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do fulano de tal, eu não gosto do fulano de tal, só que eles estão sendo bloqueados, né? Eles estão sendo privados de dizer o que dizem. Porque, assim, o Código Penal diz, se eu te injuriar, então tem 3 crimes, né, contra a honra que estão previstos no Código Penal. Então, se você ferir a moral de alguém, você vai ser processado, né? Só que eu não posso privar você de dizer o que você... Ainda você me ofenda, né? Então, sim. Isso são regras. Então, a Constituição Federal, outras leis estão sendo rasgadas, né?
E tem uma máxima que é mais ou menos assim, né? O meu vizinho era judeu e ele foi levado, né? Sabe aquela história? Ah, daí meu outro vizinho foi levado também, mas ele era muçulmano. Eu não sou muçulmano, não sou judeu. Ah, meu outro vizinho era negro, foi levado, mas eu não sou negro. Daí, uma hora vão levar você, né? Então, Sim. ou você se posiciona, que foi mais ou menos o que aconteceu em 2018, né? Eu comprei essa briga porque eu falei, agora é a hora, né? Ou eu penso em mim, nos meus filhos, nas gerações que estão vindo aí, ou a gente acaba sendo penalizado, né? Sem ter feito nada, né? Porque eu prefiro me arrepender do que eu fiz, né? Não do que eu não fiz, né? Principalmente nas questões que eu tô falando, questões... Até porque a gente tá falando de áreas que talvez não se tenha tempo depois, né? Quando Certeza. quiser fazer alguma coisa. É. Então, mas eu tô feliz, assim, com essa atuação, né? Obviamente que eu não tenho braço para estar em todos os lugares, né? Mas hoje eu nós passamos em Itajaí, né? Uhum. Então, tinha pessoas organizadas na frente da Marinha, aqui em Brusque, na frente do tiro de guerra, né? 05005. Então, eu fiquei feliz, assim, de ver muita gente envolvida com o direito que tem certeza que tem, né? Então, vamos rever os números. Então, era mais ou menos nesse sentido, assim. Eu acho que as pessoas têm esse direito, né? Teve algum comentário aí de um ministro dizendo que as pessoas não podem se manifestar, não podem refutar as eleições, o resultado das eleições, né? Então, se você não tem esse direito, então você praticamente já está perdendo os demais direitos, né? Que nem a gente falou no começo, né? Estão sendo suprimidos os direitos constitucionais, né? Então, as pessoas têm que se manifestar, né? Não sei se vai ter cadeia para todo mundo, né?